Será que existem os OVNIs? O que são esses objetos voadores não identificados? É muito interessante para saber. Bom, o importante é a gente entender que por trás desse fenômeno é impossível, né, a população se enganar ou achar que não existe, ou fingir que essas coisas não existem, ou que não estão presentes. Já estamos em uma época que não tem mais como esconder isso da população, entendeu? Em todos os países, em toda parte do mundo, sempre tem alguém que diz que o que é isso? Uma visão coletiva, um delírio? Possível, tantas pessoas sérias, corretas, de um simples caminhoneiro ou um fazendeiro até um engenheiro, um físico. Existem várias pessoas falando que percebem e geralmente são os mesmos objetos, as mesmas formas, né? Bom, mas existe um grupo que tende a dizer que isso faz parte de uma teoria da conspiração, alguma coisa dessa natureza, que dá a impressão de que as coisas não são reais, entendeu? Não são viáveis. Só que eu venho pesquisando isso há quase 30 anos e percebo que é muito mais real do que você pensa. E a única maneira da gente poder provar a realidade, a veracidade desses fatos, é você construindo um protótipo, algo que possa mostrar que é possível. Você diz, mas construir o quê? Um OVNI? Uma máquina capaz de transportar pessoas para outro planeta? Um foguete? Não. É uma tecnologia um pouco diferente. Nada muito surpreendente, como a física acha. Aliás, um dos grandes problemas da física é admitir que esses fenômenos são reais. Tá? Por que isso? Porque eu vejo dessa forma que os físicos, né, engenheiros e os físicos que lidam com esse assunto parece ver de uma maneira até meio que sarcástica, né, ou infantil a realidade desses fatos. Por quê? Porque eles aprendem aquilo que lhe é dado para que aprenda, para que se fale, para que se comente. Eles são projetados para trabalhar dentro de padrões a qual interessa um determinado grupo dentro da nossa civilização, certo? E realmente nem tudo a civilização pode ficar voltada em prestar atenção em coisas que são diferentes, né, um certo ponto que é muito custoso, né, para quem precisa de resultados imediatos, certo? Quando eu digo isso, a grande elite da sociedade. Só que existem coisas que são fundamentais, que nos levam a uma direção de evolução, né, que nos torna evoluídos em relação às outras espécies, né? Isso vem galgando há muito tempo, e de uns tempos para cá deu uma parada, né? Evoluímos muito no período da Segunda Guerra Mundial. Talvez a guerra, de uma certa forma, tenha nos colocado dentro dessa posição, que não é muito correto, não é muito certo, mas isso aconteceu, né? Bom, e depois deu-se uma estagnada. O que existe realmente são evoluções das coisas que já existem, que foram descobertas por homens sérios e pesquisadores, né, que se dedicaram às respostas desses eventos, e vivemos em função de aprimorar, né, de juntar parte daquilo. Por exemplo, o que é o celular? O celular nada mais é que um telefone associado a um rádio, né, um rádio do tipo FM, cujas frequências são mais altas, é claro, mas no princípio de um rádio associado a um celular, que agora é também dominado a informática, a era dos computadores, né? O computador também é muito diferente do que é uma calculadora, né? Só que uma forma mais evoluída daquilo que já existe, né? Mas os créditos vão para as pessoas que tiveram as suas primeiras ideias. Eu digo sempre assim, não desmerecendo os homens, né, como Steve Jobs e outros homens que foram mais que essenciais para nós, né? Mas são inovações, são apenas inovações, não criações, não elementos criados do instinto humano, da curiosidade humana, né? E a nossa civilização tende a achar que essas coisas não são viáveis, não são possíveis, entendeu? E não quer
pessoas com certa classe, poder ou capacidade de desenvolver, ficar perdendo tempo com essas coisas. Eles querem tirar o máximo possível deles para que possam ganhar também, né? Como eu digo, ganhar financeiramente em troca disso. Bem, mas não vou ficar entrando muito nesse detalhe, porque isso está mais para a política do que para uma ciência de tecnologia dimensional. Bem, o que é física dimensional? Né? Quem sou eu, Alexandre, né? Alexandre que vem explorando esse canal. Não sou um perito, né? Essa questão de canais, eu não sou muito bom com as palavras, né? Às vezes me confundo, falo um pouco errado, mas vou tentar passar aquilo que eu sei. Sou bom apenas com as máquinas, tá? Gosto de construir máquinas e gosto de fazer projetos e pesquiso isso há muitos anos, tá? Bom, o que são os OVNIs? Tá? Eles são reais? É óbvio que são reais. Não tem como você dizer que não é real, pela quantidade de pessoas que veem, pelos vestígios, vamos dizer assim, os indícios colocados em civilizações como egípcias, maias e outras mais. Né? Então, isso já está comprovado. Está mais que real. Não tem como você duvidar desse fenômeno. Né? Basta você olhar o mundo à sua volta, né, para o passado, que ali está impresso o futuro. Ok? Então, o que eu tenho a acrescentar? Tá? Entre as minhas pesquisas, eu comecei a estudar os OVNIs e vi pelo menos 3 tipos deles, né, que são os mais falados por aí, os mais comentados, que são aquele que tem um formato que o pessoal chama de charuto, né? Um triangular e o outro discoidal, né? Que são os mais vistos, são os mais comentados, esses tipos. E tem também um formato que parece um ovo, né? Às vezes ele parece um ovo, com um ovo de galinha, só que bem desenvolvido. Tá? Por quê? Porque esses 3 formatos são os mais famosos, os mais comentados, e detalhe, dificilmente seria diferente dessas formas. Até porque esses objetos, eles são meios de transporte, como todo meio de transporte, ele lida com o meio onde ele se locomove, né? Assim como o avião é muito parecido também com esses de charuto, só que possui a asa, né? Porque a grande barreira e dificuldade do avião é a aerodinâmica em relação à questão da atmosfera, é o ar. O ar é o grande inimigo, né? Mas o seu formato é sempre trabalhado em base que possa romper essas fronteiras da aerodinâmica, né? Da questão do ar, a qual ele tem que se deslocar. Né? Já os OVNIs são muito parecidos também, os seus formatos também tem a ver com essa capacidade de romper e na forma que se deslocam. Agora, como que se desloca? Tá? O que eu mais estudei, na qual eu tenho mais conhecimento, são os discoides, tá? Que são cápsulas. A questão de ter essas formas diferentes é porque eles viajam, eles fazem, se propagam de maneiras diferentes. Como assim? Geralmente os que têm a forma de charuto, que são compridos, que eles chamam de nave mãe porque carregam outras naves dessas, como eu estou te falando, que são bem menores, menor capacidade. Essas naves são pequenas, no máximo tem 3, 4 tripulantes, um espaço para carregar alguém que eles precisam analisar, estudar ou abduzir, né? Como é falado. Então é uma nave de pequeno porte e que geralmente tem espaço muito pequeno, né? Uma nave simples e que não contém muita tecnologia. Quando eu digo assim, não a tecnologia, mas muita máquina, muito motores, peso, alguma coisa que possa fazer ela propagar da forma que nós conhecemos, né? Uma das razões pelas quais os cientistas não acreditam na viabilidade dessas máquinas, tá? Existe fenômeno? Existe. O que estão aparecendo, eles não sabem o que é, ou até entendem e tal, mas fingem que não estão vendo, entendeu? E não querem despertar isso a interesse de outras pessoas, tá? Então a ciência tem essa questão, não quer despertar para as outras pessoas de que esse fenômeno é real, porque não quer, digamos assim, existem grupos que têm interesse, que sabem da realidade disso, que têm interesse de dominar isso, tá? De dominar.
de ser o primeiro a construir essas naves, ou dominar, até porque pela forma como elas se deslocam e pelo tempo que ela já está no mundo, eles sabem que é uma coisa que tem a capacidade de se propagar tanto em dimensões como tempo e espaço, tá? Chegar a outros mundos. Né? Então, eles acham que não é a hora. Se tiver alguém que chegar, que chegam eles primeiro. Tá? Mas essas coisas é coisa de conhecimento, de saber, de conhecer, de ter um impulso que te leva a fazer. Isso é coisa de Deus, né? Não sou um homem religioso, porém acredito numa força criadora, tá? De uma maneira que eu até vou explicar mais tarde algumas coisas relacionadas ao sobrenatural, que eu tenho alguma coisa a ver com isso, apesar de ser um cara bem cético em relação a muitas coisas desse sentido. Mas pesquiso, porque, bom, não é hora de entrar em detalhe. Então, a física cria essas barreiras. Ela cria sempre essas barreiras para que você não desenvolva tal tecnologia, não perca seu tempo, né, precioso, porque homens que buscam isso são pessoas inteligentes, pessoas com a mente aberta, né, e capazes de fazer coisas inacreditáveis. Né? E eles querem ter controle sobre essas pessoas. Se não tiverem controles, então que elas não saiam do seu chão, não ande, não vá muito longe. Entendeu? Ou estão com eles, ou estão sozinhos. E estão sozinhos, você pouca coisa pode fazer. Né? Uma das coisas que eu estou fazendo é falar com vocês para que se unamos, estejamos uns com os outros, e no meio de 10, 20, 30, de 1000, talvez alguém faça, já que eu não posso fazer, mas eu deixarei bem claro o que é necessário para se fazer. Bom, dessas 3 naves, tá? As que fazem viagens longas de planetas e galáxias são as que têm esse formato comprido que eles chamam de charutos, né? Com essa aparência de charuto, ou que parece um míssil, coisa desse tipo. Tá? E tem a nave triangular, que ela funciona mais ou menos como os nossos caças. Elas são naves que se movimentam da esquerda para a direita, na horizontal. Tá? Elas têm essa mesma capacidade nas nossas. E tem os discoides. Os discoides são cápsulas espaço-temporais, vamos dizer de uma maneira mais direta. Tá? Por mais estranho que eu te diga, possa parecer até um pouco infantil, ou como é que se diz, é meio confuso de vocês entenderem, né? Mas são cápsulas espaço-temporais que na verdade são máquinas dimensionais ou máquinas do tempo. Tá? Depois aí, à medida que eu for falando sobre vocês vão entender o que significa ser máquinas espaço-temporais. São máquinas que dominam o tempo e o espaço. E como elas fazem isso? De uma maneira muito simples. Tá? A física admite a possibilidade da viagem no tempo para o futuro. A física não esconde isso, tanto é que mesmo com tudo essa forma bem sutil de entrar no assunto, de falar sobre o assunto, eles ficam meio envergonhados, tem uma certa vergonha, né, de explicar essa população, mas eles sabem que isso é real, tá? E estudam essa possibilidade de criar essas máquinas. Existem vários cientistas espalhados aí pelo mundo desenvolvendo essas tecnologias, né? Que sabem da realidade a partir do momento que Albert Einstein deixou muito claro que a teoria da relatividade abre portas para essas possibilidades. Né? Porém, eles acham muito difícil a possibilidade da viagem no passado. Certo? Eles não acreditam nisso, muitos cientistas não acreditam na viagem no passado. Mas ao mesmo tempo eles vivem um paradoxo. E qual seria o sentido de alguém viajar para o futuro se ele não pode voltar para o passado? Certo? Então, se existe a possibilidade de viajar para o futuro, provavelmente também de alguma forma, ainda não bem compreendida, né, e não bem explicada e aceita, deve haver também uma forma de se retornar ao passado. Hoje temos algumas teorias, né? Teorias baseadas aí, como a de Stephen Hawking, né, que fala da possibilidade da entrada dos buracos de minhoca, dos works, né, que seria também uma das teorias baseadas da teoria de Einstein sobre a gravidade, né, a gravitação universal, na qual ele é bem claro em dizer que a gravidade é a curvatura do espaço, né, se a gente vai entrar em detalhes. Então Stephen Hawking também vamos dizer assim, nesse caminho, né, ele se introduz e cria a sua teoria que diz que
que há a possibilidade de se viajar nesses buracos negros, que talvez ali você consiga, né, esses buracos de York, você consiga viajar no tempo e no espaço. Porém, pode ter certeza que não é nada disso, é muito mais simples do que parece. Tudo essas, o grande problema da física quântica, né, quando os cientistas começam a se colocar dentro do período do conhecimento da física quântica, é óbvio que é interessante, é importante, é o estudo do futuro, mas eu acho que não está bem ainda preparada para a gente agora, para esta geração. E assim, a física clássica tem tudo que você precisa para desenvolver qualquer coisa que seja dentro das possibilidades do conhecimento humano, entendeu? Dentro do que é humano hoje, né? O humano ainda tem muito espaço para evoluir, para chegar, mas dentro do que a gente tem, as possibilidades da física clássica, é possível que a gente consiga fazer, tá? Era assim como também na época dos aviões, né, que Santos Dumont dizia que era possível fazer, e muitos físicos e cientistas diziam, nada mais alto que, mais pesado que o ar pode voar, né, e tal, nos seus pássaros e tal. Mas ele demonstrou que estavam errados, entendeu? Porque isso está em nós, tá? Num grupo muito pequeno de pessoas, nós somos os rebeldes, né? Nós colocamos diferente aquilo que todo mundo estuda, pesquisa e tal, não que não seja correto. Devemos estudar, pesquisar. Muitos cientistas que nós conhecemos são homens extraordinários, né? São físicos que não tem nem o que falar dessas pessoas. São homens que dedicam a sua vida, né? Se põem para o melhor, mas eles estão induzidos a enxergar de uma forma que não encontrarão as respostas que eles procuram. Por isso que eles muitas vezes não acham, levam muito tempo, perdendo muito tempo. E a física clássica, quando ela é vista da maneira correta, pois existe um ditado que diz que todas as coisas são sempre simples quando vistas da mais exata perspectiva, é que é possível fazer, tá? E eu estudei, pesquisei bastante e vi a possibilidade. Inclusive, o mais assustador que se pareça, tá? Hitler estava próximo disso. Pelo que eu vi, os estudos deles, a pesquisa dele estava muito próximo. Ele, por mais megalomaníaco, louco que ele fosse, ele foi a pessoa que se aproximou no máximo dentro da física clássica dessas possibilidades, tá? Os Estados Unidos sabem disso. Tanto é que quem foi para a NASA foi justamente um nazista, porque ele sabe da capacidade, né? Porém, ainda não foi determinado completamente, né? Eles mantêm isso sobre 7 chaves, muito bem guardado, né? Mas, como todas as coisas, são dom de Deus e vem, né, progressivamente. Né? Quando uma pessoa aprende a fazer um avião, em outro lugar tem 5, 6 pessoas no mundo que também estão com esse mesmo instinto, com esse mesmo intento de fazer as coisas. Né? Parece que Deus espalha isso para que nunca se falhe, para que ele não morra, não seja perseguido, não realize o que tem que fazer. Então, assim como eu, deve ter outras pessoas também que estão muito próximas. Tá? Mas eu posso dizer que cheguei num nível que acredito que é o caminho correto. Inclusive aconteceram coisas estranhas comigo para que isso não fosse dito, mostrado e propagado a tal onde a gente vai conversar e eu vou lhe passar isso aí, tá ok? Mas enfim, para a gente agilizar aqui, né, como no início a gente está só falando sobre as máquinas, existem esses 3 modelos, tá? Mas o que eu vou me propor mais a ensinar, a explicar para vocês são as de forma discoidais. Por que essas discoidais? Porque elas têm a capacidade de viajar no tempo e no espaço, tá? Assim, uma das coisas que os cientistas erram muito, falam muito, coitado, quando se diz assim, a vida em Marte, a vida em Vênus, a vida em outra galáxia. O que eles têm que entender, tá? Que o ser, né? O ser criado por Deus, ele é eterno. O ser é eterno. Isso é difícil para o homem entender. Ele acha que a vida se compõe só do simples fato do que a gente respira, do que a gente está. Não. Nós somos eternos porque vivemos em dimensões, tá? Em diversas dimensões. Depois eu vou conversar sobre isso. E assim, quando você tem o poder de controlar essas dimensões, se domina o tempo e o espaço, na verdade não existe o tempo, né? Porque o mundo, se você for ver do início, ele é atemporal. O tempo é um fenômeno que surgiu na criação, independente de outros fenômenos, baseado na física,
porém não é a base para a existência de todas as coisas, que controla todas as coisas. Isso a gente vai falar mais tarde. Tá? Por exemplo, quando você tem uma nave dessa, uma máquina capaz de transpor tempo e espaço, não importa se você olhar para Marte hoje e só ver gelo, terra, pirâmides, ou seja lá o que for, entendeu? Já existiu vida lá. Se existiu, ela ainda existe. E se não existiu ainda, daqui a alguns milhares de anos vai existir. Quando você controla uma máquina que domina tempo e espaço, todos os planetas teve vida ou terão vida. Então, desde que você se projete para lá, né? Se projete, digamos, com uma nave mãe, um charuto, uma nave charuto, que é como eles costumam chamar essas aeronaves, né? E chegando lá, libera uma cápsula de espaço-tempo, que são essas naves que fazem isso, são as naves discoidais. Elas conseguem viajar no tempo e no espaço, ali dentro daquela área, dentro daquela atmosfera. E quando eles fazem isso, então, se chegou lá, não tem vida agora, se projeta num tempo que haverá vida. Ou num tempo que não teve. Sendo assim, a vida é constante, abundante e eterna em todas as partes do mundo. Porque todos os planetas tendem a seguir, aliás, todas as coisas tendem a seguir um único caminho, a uma rota. Tá? Isso tudo vai ser explicado. E essas rotas podem ser previstas, podem ser controladas e dominadas. Tá, ok? Isso tudo vocês vão entender devagarinho à medida que for ver. É que nem assim, o rapaz não conheceu o pai porque morreu antes dele nascer, né, quando ele estava nascendo. Né? Não importa, ele vai conhecer o pai porque ele volta para o passado. Antes dele ter nascido, ele pode conhecer o pai. Então, assim, não é que não exista ou exista as coisas. A questão da existência está dentro do controle do seu domínio tecnológico sobre algo que consiga se colocar numa determinada posição do tempo e do espaço. Tá? É isso que a gente vai discutir. Essas naves podem fazer isso, se colocar em qualquer ponto do tempo e do espaço. O nome já está dizendo tempo e espaço. O que determina a viagem no tempo é determinado lugar no tempo, tá? No tempo, que é o que a gente, é a oscilação, é a frequência, é a velocidade, né, das oscilações, e no espaço, que é um determinado ponto no espaço. Quando fala espaço, fala no todo, no cosmos, tá? Tudo está impresso no cosmos, todas as coisas, porque não há movimento, não há. O que é o movimento em si? O movimento, o que é o tempo? O tempo é nada mais que a capacidade da sua percepção em relação em relação a um determinado evento. Se você não percebe esse evento, não existe tempo. O tempo é voltado dentro da capacidade perceptiva do ser humano. E o que é essa capacidade perceptiva? Ela determina, na verdade, ela é controlada por um ponto de tempo. Isso é uma oscilação, entendeu? Então é sobre isso que a gente vai falar. Tá? As naves discoides, elas fazem isso. Tá? As pessoas acham que elas viajam na velocidade da luz, esse projeto e tal, tem uma propulsão e tal. Por isso que as pessoas não acreditam, acham que teria que ter um super propulsor. E nada disso, cara. Uma nave discoidal, o único movimento que ela faz é para cima e para baixo. Um movimento vertical, ele não faz movimento horizontal. Ela não tem capacidade de se deslocar para o lado, para a esquerda, para a direita. Ela não faz isso. Movimento vertical. Ou ela sobe, ela desce. Que velocidade é diferente de um Zeppelin. É como se fosse um balão. Ela tem algum tipo de sistema que a joga para cima. Por isso que a maioria das vezes das aeronaves que são vistas aterradas, o movimento é muito simples. Você vê ela subindo e descendo. Mas é lentamente. Ela subindo como se fosse um balão. Nenhuma delas dispara rapidamente. Entendeu? A não ser quando está numa certa altura. Tá? Quando ela está numa certa altura, ela liga o sistema dela. Então tem que ser a impressão de que se ela se projeta para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, em alta velocidade. Mas isso aí é só a questão do observador. Isso é relatividade. Elas não fazem esse movimento. É impossível uma aeronave conseguir atingir uma velocidade tão grande daquela. Até porque se tivesse seres físicos, como nós, e até alguns dizem que vieram nessa nave, jamais suportaria tal velocidade. Isso é física. A física não pode ser mudada. As coisas têm que se encaixar dentro das realidades físicas, dentro daquilo que a gente estuda, que está ao nosso alcance, da física clássica. Mas isso tem explicação para isso. É óbvio que tem explicação para isso. E eu tenho essas explicações. E a física dimensional vai lhe mostrar tudo isso. Tá ok? Estou indo devagar, falando lentamente. Tá? Primeiro que existe grandes dificuldades aí que impedem com que eu realize todas essas coisas. Tá?
Também estou aprendendo a lidar com o YouTube, né? Usar câmeras, microfones, essas coisas todas, que não é uma especialidade minha, isso leva tempo. E a minha ideia é chamar o maior número de pessoas possíveis que gostem do assunto. Quero gente para ficar falando, o cara é maluco, tá falando besteira. Isso para mim é perda de tempo. Eu gosto de falar com pessoas inteligentes, estou em busca de pessoas inteligentes, entendeu? E pessoas que querem mudar a história. A gente precisa mudar, coisa muito mais séria do que você pensa, tá? E baseado nos estudos que eu fiz, muda certos conceitos da física, tanto que a gente entende sobre o que é planeta, o que é espaço, o que é tempo, tá? De que forma o que é uma órbita, como funcionam essas órbitas, muda completamente isso. E a impressão que você tem é que nós estamos num abismo muito perigoso e o tempo é muito curto. Talvez não é por acaso que eu e talvez outros já tenham tido essas ideias, tá? Porque a espécie humana tem que prevalecer, a gente tem que lutar e tem que se manter. Existe todo um sistema por trás disso que tenta manter a gente vivo. Ao mesmo tempo que existe também um grupo que querem ver a espécie humana desaparecer o mais rápido possível. Tá, ok? A gente vai falar sobre isso, tá? A física dimensional é justamente isso aí, é um carinho que eu tenho por vocês e quero que vocês se apaixonem pelo assunto, passem a entender do assunto e conte para o mundo como a coisa funciona. Tá? Eu quero que vocês mostrem a verdade. Não espere que os discos desçam numa nave desça no meio da cidade para falar com vocês. Não vai. Eles são viajantes do tempo. Na maioria das vezes, esses somos nós mesmos. Tá? E eles não vão entrar em contato conosco. Eles não querem entrar em contato conosco. Eles estão aqui por outros interesses, estudando ou verificando alguma coisa que há uma falha daquilo que eles podem aproveitar para o tempo deles. Porque o nosso tempo já passou. Para eles já passou. Eles não querem interferir nisso. Tá? Existe uma luta na qual existem grupos que estão tentando interferir. Tá? Tentando interferir no nosso tempo. E eles vêm aqui e consertam as coisas. Consertam. Entendeu? Não pense que eles vão chegar aqui e começar, nós somos viajantes do tempo, nós somos. Não. Eles não interferem na nossa vida porque é o paradoxo do amor. Se você fizer isso, com certeza pode destruir o futuro deles. Tá, ok? Isso é uma guerra que depois a gente vai conversar sobre isso aí. Tá? Mas o mais gostoso é você aprender o que são essas máquinas, como elas funcionam. Tá, ok? Devagarinho vou começar a falar isso aí. Só estou voltando a falar com vocês mesmo, porque eu estou com saudade de vocês, estou muito tempo sem falar sobre o assunto. Está difícil, está complicado, mas eu vou começar a falar. Pode ter certeza que eu vou, se não me calarem antes. Ok? Um abraço para todos vocês, felicidade e fiquem com Deus. Jesus